Eu quero convidar você para a leitura da Palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 3. Nós vamos ler uns 2 versículos. Alguns se colocaram de pé, vamos fazer para ficar todos iguais. Apocalipse capítulo 3, o verso 10. Diz assim: você guardou a palavra da minha perseverança, por isso também eu o guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserve o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, farei com que ele seja uma coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém. Podemos assentar. Meus irmãos, eu me debrucei sobre a Bíblia hoje e trago um assunto para vocês, mas a título de uma reflexão e também um estímulo, porque todos nós precisamos do Espírito Santo e da Palavra de Deus para manter a expectativa da volta de nosso Senhor Jesus Cristo, o arrebatamento da igreja. Sabemos que o que tem em eminência nos tempos de hoje são tantas coisas que vêm como um balde frio de água bem gelada no nosso rosto. E parece que a volta de Jesus está tão distante, e que talvez não seja real. De tantas coisas que acontecem, mais um sinal, mais um acontecimento, mais um escândalo, mais uma guerra, mais um rumor de guerra, peste, fome, e a gente fica pensando, já aconteceu tudo que a Bíblia diz que vai acontecer. Porém, o tempo seria uma das maiores ignorâncias de qualquer líder religioso determinar o tempo da volta de Jesus. E eu quero hoje, com vocês, dentro desse contexto bíblico, nós partir do seguinte princípio: permanecer pronto até a hora em que a volta de Jesus há de acontecer. A frase permanecer pronto até a hora da largada, da partida, é uma frase que se usa muito quando os homens vão competir, Fórmula 1, 2, 3, não sei até quantas, mas eles fazem tudo, preparam tudo, porque em busca de um troféu, em busca de uma coroa do pódio, e que é tão vulnerável, tão perecível, e nós que estamos aguardando a volta de Jesus. Eu sei que passa na mente, todos nós somos assim, está demorando, até quando? Será que vai encontrar alguém dentro da igreja? Será que vai encontrar fé na terra? A própria Bíblia diz isso. Há algumas pessoas que pregam, outros até cantam, que são 50% dos cristãos, dos crentes que vão ser arrebatados, com base na parábola
virgens, loucas e prudentes. Há poucos dias, conversando com a irmã, ela falou comigo assim, com lágrimas nos olhos, e dizendo: olha, pastor, quando eu tive essa visão, esse sonho, eu fiquei com muito medo, eu fiquei com muito receio. O Senhor falou comigo, sem dúvida, foi Ele que falou. Eu ouvi ela e encarei a seriedade que ela estava falando, e quem sou eu para duvidar que naquele momento, dentro daquele culto, ela diz que o anjo do Senhor falou para ela que somente 11% seriam arrebatados. Eu não posso dizer que é 10, que é 5, que é 15, que é 30, que é 50, mas eu entendi que naquele culto em que a irmã estava, possivelmente, se Jesus voltasse àquela hora, seria muito pouco os que seriam arrebatados, dentro do contexto bíblico e, quem sabe, dentro do verdadeiro culto que aquelas pessoas, naquele culto, estavam oferecendo a Deus. Porque, na realidade, sem ser, posso dizer assim, julgando a questão, ou sendo duro nessa questão, tem culto que, olha lá, se tem 10% que estão oferecendo o verdadeiro culto a Deus. O verdadeiro culto, como o pastor Felipe leu hoje, Romanos capítulo 12, oferecer ao Senhor sacrifício vivo, um culto racional, de adoração, sem perturbação mental, sem perturbação tecnológica do computador. E aqui está dizendo, eu vou ler, que essa passagem, ela é muito linda. Rogo-lhes, pois, irmão, pela misericórdia de Deus, que ofereçam o seu culto por sacrifício. Culto por sacrifício. É um culto vivo. É um culto por completo, inteiro, corpo, alma e espírito, mente, coração, força, vigor, ainda que talvez não saia como você gostaria, mas adorar o Senhor com voz, com gratidão, com voluntariedade, com alegria, com espontaneidade, com a presença do Espírito Santo, com língua estranha. Então, se eu medir, eu entendi a irmã falou, ela não falou nessa dimensão, mas eu entendi que 10, 15% não falam mais em língua estranha dentro da igreja. Melhor, se tiver, é 10, 15% que fala em língua estranha na hora do culto. Ah, pastor, mas eu não vou estar falando em língua estranha se não tem quem traduz. Mas aqui dentro, ó, na alma, no espírito, balbuciando, adorando a Deus, não temos 15% que derrama lágrima na hora do culto. Tem, irmãos? Que pega o lenço e enxuga os olhos, sentindo a presença de Deus. Quando fala da cruz de Cristo, da morte de Cristo, das chagas das suas mãos, da dor que Ele sentiu, aí nós sentimos aqui dentro uma gratidão tremenda. Uma gratidão tremenda pelo que Ele fez por nós. E aí a gente derrama lágrimas, usa o lenço, mas isso já não está acontecendo mais. Então, dentro desse contexto, se Jesus voltasse agora para aquela igreja, naquele culto, aí eu entendo que talvez seja um número bem resumido. Mas tem país aí que para servir o Senhor é preciso ser crente mesmo. É preciso ser crente. É preciso ser convertido.
Mas a nação brasileira, grande parte dos evangélicos é por status, que agora tornou-se socialmente uma coisa parece bonita e bela. Bom, vamos lá. Eu quero ler 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Se os irmãos puderem me atender e colocar na tela, eu fico agradecido. Permanecer pronto até a hora da largada. Como diz um velho piloto para a sua equipe: escute, rapazes, eu estou pronto, porque não quero ser pego de surpresa quando der a bandeirada para a largada da prova. Então nós não podemos ser pego de surpresa. O mundo será pego, mas a igreja tem um pulsar aqui, ó. Uma vez eu estava pensando, já tem algum tempo, lendo a Bíblia, orando, e coisas assim, pensando, meu Deus, tem hora que a gente, como vamos ser arrebatados? Aí o Senhor falou no meu coração e eu guardei isso para mim. É um conceito meu. Momento antes do arrebatamento da igreja, pode ser um dia, a semana, será como a noiva que chega o dia ou a semana do casamento. Começa, já viu algumas moças que passam até mal? Aquela ansiedade, aquele desejo, fica pensando, ai meu Deus, quando a música nupcial tocar, quando o noivo vier ao meu encontro, e aí até se estressa tanto que no dia falta fôlego. Então no dia, na semana do arrebatamento da igreja, vai ter uma manifestação tão gloriosa do Espírito Santo na vida da igreja, que a igreja vai ficar numa expectativa tremenda. Até quem não é crente vai dizer, mas você está diferente essa semana. O que foi? Você vai estar diferente. A esposa que não é crente, ela vai dizer para o esposo, mas você está crente, hein? Falando em língua estranha durante o dia, toda hora querendo orar. Aí o esposo vai dizer para a irmã, para a esposa, você está crente, hein? Está cantando o dia inteiro. É o Espírito Santo trabalhando no coração da igreja, porque a hora da largada já está chegando. Amém? Mas cabe a nós ficar pronto, porque quem vai sentir essa presença do Espírito Santo antes do arrebatamento da igreja é só quem de fato pertence a Cristo, não está alienado com o mundo, não está envolvido com os desejos da carne, é crente. Só que vai ficar mais crente ainda, alegre, porque o noivo vai vir buscar a igreja. Eu vou ler, vamos lá, 1 Tessalonicenses capítulo 4 e o verso 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, extremamente maravilhoso, e com a trombeta de Deus. A trombeta de Deus. Primeiramente, o mesmo Senhor descerá do céu. É o que está escrito lá em Atos capítulo 1, verso 11. Galileus, vocês estão vendo este Jesus sendo erguido ao céu, sendo assunto ao céu, da mesma maneira que ele foi ao céu, ele há de voltar, com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Vai ser um barulho que não é brincadeira, viu, irmão? Vai ser um barulho maravilhoso. O Senhor descendo do céu, com grande barulho, som de trombeta, voz de arcanjo, será promovido um grande barulho, que todos os recantos do diabo, do inferno, vai ficar sabendo
que chegou o momento dos mortos ressuscitar, e os que servem o Senhor, que estão prontos, serão transformados num abrir e fechar de olho. Devemos permanecer pronto até esse momento glorioso. Você pode glorificar a Deus com isso? Pois, meu irmão, não só estar pronto, mas permanecer pronto. Não só permanecer pronto, mas crer que isso vai acontecer. Tem dia que as lutas abatem sobre nós e parece que isso não é realidade. Mas o próprio Senhor Jesus deixou bem claro, até as autoridades que estudam o comportamento da sociedade, estudam o comportamento dos animais, da natureza, diz que está para acontecer a qualquer momento, é algo inesperável. Eles não sabem, mas é o arrebatamento da igreja. Paulo diz que a terra geme, o Espírito geme, a igreja geme, a criação geme, a criatura geme, porque Jesus está para buscar a sua igreja. Por isso nós temos que permanecer firme. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 24. Eu quero fazer uma pirracinha aí para os irmãos que têm, igual o Tiago está aqui com o computador na mão, o celular. Eu quero fazer uma pirracinha para você. Olha como é que é gostoso, ó. Olha aqui, ó. O livro é bom. Aí, de vez em quando a pessoa é assim, a Bíblia é nova, ele passa a mão na língua e passa assim, olha, é gostoso. Celular não é pecado, irmão, mas o livro é bem melhor. Enquanto eu viver, eu quero fazer divulgação de que o melhor é ter a Bíblia em papel. Quem tem Bíblia em papel, levanta. Eu não vou mandar você levantar não, viu, Tiago? Quem não tem Bíblia está com o celular, levanta. Aí, bem feito, Jorginho. Aqui, ó, Jorginho, ó, Jorginho, coisa gostosa, ó. É assim que se faz, tá? Não é pecado, mas aqui é mais natural. Mateus capítulo 24. Está no celular também? O Deis. Mas ele traz a Bíblia, o Deis não fique sem trazer Bíblia de jeito nenhum. Capítulo 24, verso 42 a 44 diz assim: portanto, vigiai, porque vocês não sabem em que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, estai-vos preparado também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Advertência de Jesus. Toda vez que eu leio esse versículo, irmão, a Bíblia fala sempre em questão assim de surpresa. É um laço, como ladrão, num piscar de olhos, é como um relâmpago, é rapidinho. Aí eu me lembro de um acontecimento. Esses carros fortes estavam transportando nos Estados Unidos uma soma de dinheiro muito alta. E as pessoas estão, assim, acostumadas, deixaram o carro sozinho. Só 5 minutos foi o suficiente para os ladrões roubarem o carro. Então, por isso que fala, é uma comparação, é como ladrão, porque ele vem na hora em que você não espera. Ele sempre vem buscar coisas valiosas, de valor, e ele vem de forma inesperada. E geralmente, quando a gente dá um cochilão, pode acontecer.
Então precisamos ter bastante cuidado. Se alguém ficar de nós que estamos aqui, não é culpa do Senhor Jesus Cristo. Não é culpa da Bíblia Sagrada. Porque a Bíblia está cheia de palavras que nos adverte a estar preparado. Agora, se nós estivermos sempre lendo a palavra de Deus, se nós estivermos sempre atentos ao Espírito Santo, saiba de uma coisa, não seremos pegos de surpresa. Não seremos, porque a Bíblia sempre nos adverte. Olha o capítulo 24 de Mateus e o verso 45. Nós lemos até o 44. 45 diz assim: quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor deixou encarregado dos demais servos para lhe dar o sustento a seu tempo? Aqui está falando sobre a parábola do bom servo e do mau servo. Dentro desse capítulo, que até então não era capítulo, mas sermão de Jesus, Jesus usa várias parábolas para nos alertar a respeito do nosso comportamento. Estamos preparados para não ser pego de surpresa. Eu tenho aqui mais algumas coisas que eu anotei para ficar mais fácil para falar com os irmãos. Mateus capítulo 25, 1 a 13, fala da parábola das 10 virgens. Mateus capítulo 24, versos 45 a 52, fala do servo bom e mau. Em Mateus capítulo 25, 1 a 13, fala da parábola das 10 virgens. Em Mateus capítulo 25, verso 14, fala da parábola dos talentos. Além disso, temos Mateus capítulo 25, 3, 30, 31, 45, 46, Marcos 13, 33, 37, Lucas 21, 34, 35, 36 e João capítulo 14, verso 1 ao verso 13, nos adverte para nós estarmos preparados a respeito da volta de Jesus. Não há desculpa. Há alerta em toda a Bíblia, do próprio Jesus até João, o Apocalipse, fala a respeito da vinda de Jesus. Agora vem Paulo. Paulo, depois que Jesus foi assunto ao céu, ele nos adverte, os crentes, através dos seus escritos, das suas cartas. E eu quero passar agora para 2 Timóteo, capítulo 3, verso 10 e o verso 12. Diz assim: Paulo fala sobre as perseguições. Eu vou ler o verso 3 melhor. Vamos ler o verso 3 a seguir. Vocês sabem que fala dos males, das corrupções dos últimos dias. Isso aqui parece que é um jornal que saiu hoje da gráfica. Verso 3. Sem afeição, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigo do bem, traidores, convencidos, mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus, tendo forma de piedade, negando-se, entretanto, o poder. Fique longe também dessas pessoas, pois entre esses se encontra os que se infiltram. E aí vai Paulo falando, eu não vou ler por questão de tempo, mas Paulo insiste em nós sermos crente verdadeiro, se quisermos fazer parte daqueles que vão ser arrebatados.
E uma das coisas que Paulo fala nas suas cartas, ele deixa bem claro nós imitarmos pessoas que são exemplo de crente e pessoas que estão preparadas de fato, que a gente percebe, a gente sabe que existem pessoas que têm mais intimidade com Deus do que a gente, e nós devemos imitar essas pessoas. Eu vou falar sobre essa questão lendo o verso 17 de 2 Timóteo capítulo 3, diz assim: a fim de que os homens de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado por toda boa obra. No capítulo 4 da sua segunda carta ele diz: diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a vocês com insistência, sedes imitadores, sedes exemplo, para que vocês possam ser participante de Cristo Jesus e ter segurança no arrebatamento da igreja. Ele insiste em nós sermos crentes verdadeiros. Olha o que diz aqui, segunda carta de Paulo Tessalonicenses, no capítulo 3 e o verso 7, diz assim: porque vocês mesmos estão cientes de como devem imitar-nos, visto que nunca vivemos de forma desordenada, quando estivemos entre vocês. Olha como é que Paulo é bem claro. Eu quero que vocês imitem os salvos. E hoje a gente observa que as pessoas têm prazer de imitar o ímpio. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1 e o verso 7, diz assim também: assim, vocês se tornarão o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque a partir de vocês a palavra de Deus repercutiu, não só na Macedônia e na Acaia, mas também por toda parte se divulga a fé que vocês têm em Deus, a tal ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito disso. Olha que coisa linda. Paulo dizendo: olha, vocês seguem o exemplo de Cristo, seguem o exemplo dos crentes que são fiéis a Deus, porque o exemplo de vocês se espalhou entre as cidades vizinhas, que não precisamos mais nem falar mais sobre isso. Eles aprenderam. E eu pergunto para vocês: será que nós estamos sendo exemplo a ponto de impactar pessoas que precisam aprender, precisam ser mais fiel ao Senhor? Ou nós estamos servindo de exemplo para as pessoas se distanciar de um verdadeiro cristão? Eu me lembro bem que hoje se usa muito essa questão. Mas eu fui na igreja fulana de tal, e lá a igreja está usando isso. Eu fui na igreja tal, lá o pastor já nem está mais importando com isso. Só que ninguém fala assim: olha, eu tenho prazer de sentar ao lado de um irmão, de uma irmã de oração, que tem intimidade com Deus, que tem intimidade com a palavra. Hoje em dia ninguém quer seguir o exemplo do cristão verdadeiro, mas querem copiar, querem imitar pessoas que não são cristão verdadeiro. Isso aí é uma coisa que está notório nos dias em que nós estamos vivendo. Eu quero chegar mais próximo a um texto que eu anotei aqui, por isso eu chamo a atenção dos irmãos para 2 Timóteo capítulo 4,
verso 1 e o verso 2. Diz assim: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregue a palavra, instes a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Verso 3. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvintes da verdade e voltando para a fábula. Tem um texto dentro da Bíblia que mais retrata os dias em que nós estamos vivendo? Tem? Não tem. O que Paulo está dizendo, irmão, é que o que nos faz preparado para o arrebatamento da igreja é a sua palavra. E quero dizer que dentro desse texto, nós temos aqui alguns pontos. O primeiro ponto é: tenha em mente, ou no seu coração, de forma clara, que nós estamos diante de qualquer momento, a volta de Jesus acontecer. Olha o que diz essas passagens que nós estamos lendo. Ninguém usará desculpa, dizendo que não foi avisado, que não foi, pelo menos, pregada a palavra de Deus, disciplinado, corrigido. Hoje está uma complexidade tremenda, mas pelo menos pregar a palavra nós temos que pregar, porque o encontro é urgente. A Bíblia Sagrada está dizendo que nós devemos estar pronto. Não é o avião que demora mais alguns minutos e já não está demorando mais. Não é o ônibus que atrasa. Não é o seu marido que pode esperar. Não é o taxista que fica ganhando por hora e fica te esperando. Não. A volta de Jesus, ela é rápido e urgente. Não dá para você dizer: espere um pouco, aguarda aí Jesus. Não. Então é um encontro urgente. Olha bem as virgens loucas. Elas queriam se preparar, elas imploraram para esperar. Elas disseram: nós vamos ali comprar azeite e volta já já. O noivo não deu a elas a segunda chance. Hoje você pode ter, mas na volta de Jesus, não. Por isso que é um encontro urgente. Segundo, é um encontro continuado. Esse encontro, ele pode acontecer em qualquer tempo, de chuva, de sol, de guerra ou não guerra, no verão ou no inverno. Ele pode acontecer a qualquer momento. A ponto de dizer: quem está no telhado não dá tempo de descer, quem está no campo não pode vir, porque é um momento continuado. Acontecerá de dia aqui, de noite acolá. Acontecerá com o sol brilhando aqui e a lua brilhando lá. Então é um encontro continuado, por isso não tem como nós estarmos esperando. Agora, irmão, eu estava lendo esses dias um livro, eu não leio esses livros de estudo, porque não é para ler, é para consultar. E todo mundo já deve ter visto falar do grande pregador que viveu em 1889, o Spurgeon, e ele escreveu
uma frase muito bonita, dizendo: a Bíblia deve ser a única tônica para nos manter pronto para a volta de Jesus. A Bíblia, essa que você não pega mais ela durante o dia, essa que você não debruça para lê-la, essa que você não sente mais o seu coração bater quando você lê, que já não é mais a boca de Deus falando com você, já não é mais aquela palavra que traz temor, mas Spurgeon diz: a Bíblia, ela é a tônica para manter qualquer época, em qualquer tempo, o crente aguardando, melhor, preparando para o arrebatamento da igreja. E ele escreve a seguinte frase, guarda esta frase aí: bem-aventurado aquele que estuda a Bíblia, até chegar à alma da Escritura. Eu acho essa expressão linda. Bem-aventurado aquele que estuda a Bíblia, até chegar à alma da Escritura de Deus, até que, enfim, você passa a falar em linguagem escriturística, e o seu espírito é temperado Uma vez eu estava pregando numa fazenda, e a igreja era feita de pau a pique, de bambu. Eu cheguei, o bambu antigo, tinha uns rachados lá dentro, botei meu esboço no rachado do bambu, para depois, na hora que eu fosse levantar da oração, pegar o esboço, e o bambu comeu o esboço. Mexeu no vento e sumiu. Aí eu me lembrei daquele filme, E o Vento Levou. Aí eu preguei, e o bambu comeu a minha mensagem. Então nós temos que comer a palavra de Deus também. E ele está dizendo aqui que nós devemos viver a palavra de Deus. Eu achei aqui, não perdi não. Isso aqui é porque eu escrevi. Passa a falar em linguagem escriturística, e seu espírito é temperado com a palavra do Senhor, de forma que o seu sangue seja bíblina, e a sua própria essência, ou a essência da Bíblia, fala em você, quando você estiver falando. Spurgeon, ele está dizendo, nós temos que viver a palavra de Deus. Ela está entranhada em nós, inserida em nós. Eu não vou ficar falando da Bíblia, não é isso que ele está querendo dizer. Ele está querendo dizer que quando você fizer um negócio, existe somente verdade no que você está falando. Quando você estiver conversando com a sua esposa, e ela perguntar quanto que você ganha, só tem verdade no que você vai dizer. Que quando o seu pai e a sua mãe perguntar onde você estava, só tem verdade no que você vai dizer aonde você estava. Esses dias eu li uma frase que diz que uma das coisas que a gente mais usa mentir é quando faz uma justificação. Porque nas nossas reuniões de obreiro, o obreiro que não pode vir, ele justifica. Ele justifica. E eu sempre os dizer, espero que essa justificação seja verdadeira. Por que você atrasou, irmão, ou amigo, ou fulano? Não, rapaz, na hora de sair, o telefone tocou. A maior parte dessa história é mentira. Não tocou não, mas você usa essa expressão. Na hora que eu estava saindo, chegou uma visita. Aí é um parente seu mesmo que chegou e você aproveitou e falou que é uma visita. Então, na maior parte das nossas justificações, nós inserimos mentira. E quando a Bíblia está em nós, e nós lemos a Bíblia a ponto de chegar na alma dela, no interior dela, no fôlego dela, no princípio da palavra de Deus, a Bíblia se torna para nós, e nós tornamos para a Bíblia uma só pessoa. E é isso que nos ensina a estar preparado. Eu disse a vocês que o encontro é urgente, é continuado,
E o encontro também é simples. É simples. Pastor, mas como é que o senhor vai falar que as coisas de Deus é simples? É simples, sim. Eu estava ouvindo um pastor, uma jornalista perguntou para ele: vocês, os crentes, acreditam nessa fantasia de que Jesus vai voltar, aparecer no céu? Ele diz assim, de forma humilde, simples, mas com a majestade de um rei. Eu achei impressionante. E ele diz assim, ele virá sobre todas as nações. Ele virá de forma sem luxo, simples, puro, belo e celestial. Eu não esqueci destas expressões. Porque não adianta falar da sublimidade da vinda dele para nós, que nós não vamos entender. Nenhum acontecimento que já houve debaixo do céu pode ser comparado no dia do triunfo em que Jesus vai vir buscar a sua noiva. Não tem como. Por isso que é bom nós vivemos essa expectativa. Eu já disse isso uma vez, posso dizer outra vez, sem medo de errar. Quando meu pai recebeu o batismo no Espírito Santo, que ele começou a falar em línguas madrugada, e foi parar de falar em língua, era 9, 10 horas da manhã, eu era casado, morava com ele, nós saímos, eu fiquei esperando, ele saía cedo para a roça, ia buscar o animal, colocava na charrete, e aquele dia atrasou, e no caminho eu falei com ele assim, pai, eu já era batizado com o Espírito Santo, o senhor foi batizado com o Espírito Santo, que era o desejo do Senhor, e ele disse para mim, era um dos maiores desejos depois da salvação, era eu ser batizado no Espírito Santo. E essa madrugada eu fui batizado. Como ele orava de manhã, eu pensei que ele estava orando. Como é que foi? O senhor estava orando? Ele disse, não, eu estava ainda dormindo, e tive uma visão com a Nova Jerusalém. Inacreditável que é a Nova Jerusalém. Não dá para me explicar. Quando eu estava numa visão, num sonho, vendo toda a maravilha da Nova Jerusalém, anjos, corais, coisas tão lindas, quando o Senhor me chamou para entrar na porta da Nova Jerusalém, ao entrar na porta, eu comecei a falar em língua estranha. E ele foi batizado no Espírito Santo. Então a volta de Jesus, ela é algo belo, simples, sem muita explicação para nós, que é impossível explicar, mas de forma celestial. Ele aparecerá nas nuvens e nós seremos arrebatados, e os mortos no cemitério ressuscitarão e logo seremos arrebatados. Vale a pena você pensar nisso. Agora, um outro e último ponto. É importante permanecermos firmes. Abra sua Bíblia, coloca no telão, segunda carta de Paulo, capítulo 4 e o verso 6. Diz assim, bastante conhecido, mas vamos orar, encerrando, e logo após levantando uma oferta. Está lá? Não está lá, mas está aqui. Diz assim, quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Que ama a sua vinda.
nós temos que amar a vinda de Jesus. Amém? Irmão, considera-se dentro desse texto a seguinte mensagem: primeiramente, sua vida deva ser uma oferta, uma libação, e não um monumento para os homens ou para o mundo. Não um monumento, querendo correr atrás da fama, em absoluto, mas que a sua vida seja inteiramente do Senhor Jesus. Dentro desse texto, nós encontramos a seguinte mensagem: lembra-se de que terminar bem é a prova de que a Bíblia foi verdadeiramente uma verdade na sua vida. Quando a Bíblia deixa de ser verdade na vida de um crente, o fim dele é fracasso. E alguns se apelam no último instante a crer e querer no leito de morte: Senhor, me dá aí mais alguns dias para me mostrar que eu me transformei, para me mostrar, como diz uma senhora para Ritter, está escrito está na história. Ele chamou a mulher e disse: que bobagem é essa, minha senhora, de você ser crente, deixar de usufruir as coisas desse mundo? Você é tão bela, tão linda, e você se abdica de todas essas coisas, esperando a volta de Jesus, ou morrer para ser salva? Ele disse: espera-me, eu digo uma coisa para você: Deus não existe, céu não existe, a Bíblia não é a palavra de Deus, disse Ritter. Aí ela disse assim: se porventura Deus não existir, e a Bíblia não for a palavra de Deus, e também não houver a volta de Jesus, eu deixarei para a minha família um exemplo de vida, de honestidade, de sinceridade. Mas como Deus vive, além do Senhor me receber quando morrer, deixarei aqui um testemunho de vida, como eu estou deixando diante da sua pessoa. Então, meu irmão, vamos dar exemplo da palavra de Deus agora. Vamos aproveitar o tempo que temos. Vamos nos despertar para que de fato nós podemos terminar bem, porque a Bíblia Sagrada é real na nossa vida. Eu estou dizendo dentro desse texto que eu li, 2 Timóteo 4, 6 a 8. Diz assim, também uma terceira palavra: fixe seus olhos na recompensa do céu, em vez de estar embebecido pelos encantos desse mundo. Dentro desse texto está esses versos, essas frases melhor que eu estou dizendo para vocês. Vamos viver a palavra de Deus, vamos nos entregar ao Senhor, em vez de querer ser um monumento para esse. Tantos pastores, tantos cantores que querem se tornar um monumento vivo, mas não resolve nada se nós não formos uma oferta na mão de Deus. Paulo diz: estou sendo oferecido, estou sendo um sacrifício, estou sendo uma libação no altar do Senhor, em vez de ser um monumento para o mundo, ou achar que nós somos mais do que o que a Bíblia diz que devemos ser. Vamos colocar de pé, vamos estar orando pela oferta e orando para que nós não esqueçamos de nenhum só tempo sobre a volta de Jesus. Lembra-se, siga o exemplo dos fiéis. Diga comigo, irmão, sigamos o exemplo dos fiéis e sejamos exemplo. Porque é lógico, se eu sigo o exemplo de um fiel, como diz Paulo, sede meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. É uma coisa muito continuada. Segundo ponto, esteja sempre com a palavra de Deus na sua vida.
Terceiro ponto, proclame a Cristo. Quarto ponto, seja sóbrio em todas as coisas. E último ponto, recomendação de Paulo. O que eu estou lendo aqui na Bíblia é: sofra as aflições como bom soldado de Jesus. Porque hoje não é brincadeira, né? Coletores, irmãos, nós ainda estamos dentro daquela campanha, vamos continuar. Os pedreiros estão trabalhando ali dentro, preparando alguma coisa, para depois começar aqui. Não esqueça de abrir o seu coração e ofertar. Nós vamos ouvir o casal que vai adorar o Senhor. Por favor, meu irmão, você vai estar adorando ao Senhor. Querido Deus, peço as tuas bênçãos sobre a vida dos teus filhos, sobre as nossas vidas, que estamos tendo o privilégio de investir no teu reino, de contribuir para a tua obra. Tem tantas pessoas, Senhor, que pregam contra o dízimo, pregam contra a contribuição, mas nós sabemos e temos convicção que o dinheiro mais bem aplicado é aquele que nós aplicamos para a tua obra, no teu reino, na tua casa. Receba como gratidão. Nós pedimos essas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus. E o povo de Deus diga amém. Amém.